Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais explicativo para vocês, dando gancho aí com o vídeo anterior que eu trouxe sobre o propósito de trabalho. E eu vou falar aí um pouquinho para quem quer iniciar no ramo, na gestão de tráfego, né, na área, e como vocês conseguem aí inicialmente chegar aos seus primeiros 10 mil reais faturados com essa profissão, tá? Lembrando, não é salário, tá? Não é 10 mil reais mensais, são 10 mil reais literalmente faturados, que já é um marco aí bem interessante para muita gente que acha que não tem como entrar no digital ou não tem como trabalhar com isso, tá? Logicamente, com o tráfego pago existem inúmeras maneiras de você faturar isso e ganhar dinheiro com o tráfego realmente de fato. Porém, hoje eu vou trazer na questão da prestação de serviço, que é o que eu faço, né? Eu presto serviço para empresas, então eu vou focar um pouquinho mais nessa parte, tá bom? Para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu vou dividir o vídeo em 4 partes, tá? Que são 4 pontos importantíssimos que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje e que me ajudaram muito. Tá? Acredito eu que você aí do outro lado da tela, caso você siga esse passo a passo mais ou menos, acredito que você vai ter um bom norte aí, um bom caminho para se seguir inicialmente, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto é estudo. Tráfego pago tem muita coisa para aprender, tá? Desde as plataformas, então Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, todas essas plataformas tem as suas peculiaridades, tem a sua forma de fazer anúncio, então realmente fica um pouco mais complicado de você absorver tudo de uma vez só. Porém, em cada plataforma tem métodos de otimização diferente, existem métodos de criação de anúncio diferente, então você tem que estudar muito. É uma área que tem muito conteúdo, muita coisa a absorver, então você não pode deixar de estudar. Então, para começar, eu vou trazer aqui 3 canais do YouTube para vocês que são iniciantes e não sabem para onde começar, não sabem para o que olhar e não sabem o que estudar, né? Como começar a estudar. O primeiro deles é o Pedro Sobral, simplesmente gênio, um dos maiores gestores de tráfego do nosso país. Ele tem aí a maior comunidade de tráfego, de gestores de tráfego, né, do nosso país. Graças a Deus eu faço parte dela, vale muito a pena. E toda terça-feira ele faz aí uma live gratuita no YouTube para quem está querendo aprender de uma forma gratuita e que tem um conteúdo interessante. E não se enganem, é uma live por semana, mas uma live por semana dele vale muita coisa de muitos canais que tem aí, que postam todos os dias, por exemplo, no YouTube, tá? Então vale muito a pena você tentar todas as semanas ver essa live dele, tá? O segundo canal é o Thiago Tessmann, também outro dinossauro do tráfego, né? Ele começou ali com o Google AdWords, na época, em 1900, sei lá quanto, que lançou o Google, né? Então ele tem muito conhecimento, principalmente do Google, logicamente. Então vai ser um canal aí que também vai te trazer muito conhecimento gratuito. E ele traz mais conhecimento gratuito do que o Pedro Sobral, tá? Então, dependendo aí, se você não encontrar alguma coisa no Sobral, você pode ir no canal dele que tem bastante coisa. E o terceiro, que é um dos canais que mais me ajudou no Google Ads, quando eu comecei, que eu não sabia muito bem mexer na plataforma, é o Adriano Giannini. Ele é focado, literalmente é focado em Google, tá? Então ele tem até um treinamento que se chama Máquina de Conversão, se eu não me engano, que é focado em conversões do Google Ads. Então ele é um especialista realmente nessa plataforma, vale muito a pena, os conteúdos dele são gratuitos, são muito bons, eu aprendi muito com ele, não só no Google, né? Tem muita coisa, muito conteúdo que também engloba outras partes do tráfego, que também eu consegui utilizar em outras plataformas, por exemplo. Então é um canal que vale muito a pena, tá? E uma terceira dica, que não é necessariamente um canal para vocês, seria vocês fuçarem e caçarem, tá? No YouTube hoje tem muito conteúdo gratuito. Na época que eu comecei a estudar, por exemplo, há 5 anos, 6 anos atrás, na época da pandemia ali, não tinha tanto conteúdo de tráfego pago especificamente, como mexer nas plataformas, etc., como tem hoje em dia, né? Hoje muitas pessoas se especializaram em vestir a camisa, né, de gestor de tráfego para empresas, então acabaram nascendo muitos produtores de conteúdo, né? Então, caçem, se vocês não encontrarem os conteúdos que vocês precisam ali nesses canais que eu falei, por exemplo, busquem no YouTube, coloca ali gestão de tráfego, busca o que você está pesquisando, que provavelmente você vai encontrar alguma coisa. E só para finalizar essa parte dos estudos que eu havia me esquecido, é uma dica aí para vocês, que é o seguinte: não comprem cursos baratos, tá? Não vale a pena, eu já comprei alguns aí durante essa minha caminhada, e a grande maioria deles, quando você compra, você vê que o conteúdo que tem de graça no YouTube, eles colocam ali naquele curso. Então você paga 500, 600 reais naquele curso, e a única diferença é que eles sintetizam um pouco o conteúdo para ficar mais fácil de estudar. Só que nada que 10 minutos aí você pesquisando no Google, no YouTube, você não encontra esses conteúdos, tá bom? Então não vale a pena para quem tá começando ficar torrando dinheiro com esses cursos. Só comprem cursos de alto nível, né? Se for para gastar, se for para investir na área realmente, comprem
Comunidade Sobral, comprem máquina de conversão ali do Tesman, conversão extrema, comprem esses cursos que valem muito a pena, tá? Eles realmente entregam valor diferenciado. Eu, por exemplo, quando entrei na Comunidade Sobral, eu vi a diferença dos conteúdos que ele passava e dos conteúdos do YouTube. Deu uma virada de chave assim no meu jogo espetacular. E desde lá eu tenho ótimos resultados e venho crescendo, né? Então vale muito a pena. Logicamente é anual, né? Mas com certeza o resultado se paga, né? Você consegue aplicar o que ele ensina e você consegue aí ter um ótimo resultado em poucos meses. Então esses cursos de alto nível valem a pena, os cursos baratinhos não valem muito. Agora o segundo ponto do vídeo é a questão de fazer e não apenas estudar, tá? O Pedro Sobral sempre fala também na questão de entrar no campo de batalha, né? Skin the game, fazer por onde. Por quê? Porque no tráfego, como tem muito conhecimento, você pode ficar aí horas estudando. Se você não aplicar, você vai esquecer. Na grande maioria das vezes, tá? Então você tem que colocar a mão na massa, você tem que fazer esse trabalho aí, mexendo nas plataformas, etc., para conseguir absorver de uma maneira mais interessante, tá? Então assim, por exemplo, se você não tem dinheiro para aplicar ali um dinheirinho para testar a plataforma, entra na plataforma, cria ali a sua conta, vai tentando criar as campanhas. Você não precisa colocar ela no ar, tente criar pelo menos, entende? Porque aí você vai pegando essa absorção. E aí, quando você começar a prestar um serviço realmente como empresa, aí você vai ver como funciona os resultados colocando dinheiro realmente, tá? E uma dica também é essa questão. Muita gente tem empreendedores perto de si e nem sabem. Então, às vezes você tem um conhecimento de tráfego já inicial que você pode tentar fazer uma prestação de serviço para alguém. E você pode pedir recomendação, você pode pedir aí para familiares, amigos que tem alguém que tem algum negócio, alguma coisa que estejam procurando. E na grande maioria das vezes você vai encontrar, tá? Eu mesmo comecei dessa forma, então eu comecei prestando serviço aí para um pai de um amigo meu, e aí de lá comecei a avançar nessa caminhada aí, tá? Então tentem buscar pessoas próximas, amigos, familiares, que provavelmente você vai encontrar aí um primeiro cliente interessante para você e bote a mão na massa, entre no campo de batalha, que é onde você vai mais aprender. Agora o terceiro ponto do vídeo é a questão de não tenha medo de começar pequeno, tá? Muita gente acha que você vai entrar no tráfego ganhando milhões de reais, vai ganhar um monte de dinheiro, nossa senhora, rios de dinheiro no primeiro mês, no segundo mês, e não é assim que funciona, tá? Muitas vezes você vai ter que prestar um serviço com um contrato menor. Muitas vezes você vai ter que fazer ali um serviço para uma, duas empresas que te pagam menos para você começar, entende? Então ninguém vai te pagar milhões de reais se você não é um especialista naquilo ainda. Então você tem que submeter, infelizmente, a muitas vezes aí um contrato um pouco menor para você começar na área. Eu mesmo, aí nisso que eu não recomendo, tá? Mas, por exemplo, quando eu iniciei, eu ia começar a fazer uma prestação de serviço cobrando R$200 pelo tráfego. Na época, logicamente, eu não tinha nenhuma ideia de quanto cobrar nesse serviço, então por isso que eu fiz isso. Porém, graças a Deus, na época, o contratante ali entendeu errado o que eu tinha falado, e aí a gente chegou num valor mais acima, né, naquela época. E naquela época que eu estava desempregado, o valor que a gente chegou foi espetacular, né? Mas, se não fosse esse desentendimento dele não ter entendido muito bem o que eu falei, eu estaria ali com um contrato de R$200 para começar a trabalhar, entende? Então, e hoje esse cliente que eu comecei é o meu maior cliente, é o que mais me paga. Então, assim, eu comecei bem baixo, comecei ganhando pouco e hoje em dia é o que mais me paga. Logicamente tem uma caminhada, né? Tem alguns anos que eu tô com eles, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês começam de baixo para ir crescendo e ganhando bem futuramente. Então não tentem cortar a largada. Logicamente, tá? Existem pessoas que são mais rápidas que outras, né? Eu, por exemplo, demorei muito para dar uma engatada mais rápida no tráfego. E tem gente que antes de mim, 1 ano e 2 anos ou menos, já tá tendo milhões de contratos, um monte de coisa. Então, vá no seu tempo. Não fique se comparando com outros gestores, não fique se comparando com outras pessoas, que isso não vai dar certo, tá? Então foque nos seus estudos, como eu falei nos primeiros pontos. Foque em tentar ir no campo de batalha, fazer, executar, trazer essa questão. E depois vocês começam a prestar o serviço da melhor maneira possível. Mesmo sendo contrato baixo, contrato alto, independente, você tem que trazer uma qualidade para o seu trabalho. E aí, dando um gancho aí com a última dica na questão de prestação de serviço, o quarto ponto do vídeo é: aprenda a fazer um bom tratamento com o cliente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem muito gestor de tráfego que começa na área e acha que gestão de tráfego é só criar campanha. E isso é essa parte aqui, ó, do tráfego pago, tá? Quando você vai prestar um serviço, você vai ali fazer uma relação com uma empresa,
você precisa entregar mais do que só a campanha. Você tem que saber fazer relatórios, dashboard de acompanhamento, você deve saber ler as campanhas e passar otimizações, insights para aquele seu cliente, tá? Então, isso é o que faz um bom gestor de tráfego, isso é o que faz os gestores ganharem bem, tá? Não é você fazer campanha. Campanha é o básico, você tem que saber. Você é um gestor de tráfego, você tem que saber fazer campanha. Agora, você criar um dashboard de acompanhamento para passar relatórios interessantes para o seu cliente, passar insights, você pode mudar isso no negócio, pode fazer isso, aquilo e trazer ótimos resultados, é isso que vai te diferenciar e vai fazer você ganhar mais futuramente, tá? Então, por exemplo, tem muita empresa que você entra e aí você começa a fazer um tráfego, a empresa não vende e ela começa a culpar você. Só que aí quando você vai analisar o negócio dele, as áreas de vendas da empresa dele não funciona, chega nos telefonemas, o pessoal não vende. Então, onde está o problema? Está no tráfego ou em outro ramo da empresa dele? Claramente na área de vendas. Então, você tem que saber analisar isso e falar, a campanha está boa, ela está trazendo bons resultados. Logicamente, você tem que saber explicar, né, como são esses ótimos resultados, mostrar os dados certinho para ele e falar, provavelmente o problema está ali nas vendas. Vamos fazer uma análise dessa parte da sua empresa para ver se melhora alguma coisa? Então você tem que saber dar esses insights, fazer esse tratamento com ele sincero também, né? Porque tem muita gente que não gosta de falar, mas a verdade é que o tráfego não faz resultado sozinho, tá? É o tráfego, é o anúncio que tem que ser criado, são as imagens, os vídeos. Na área, quando chega na área de vendas, o pessoal tem que vender, então é uma estrutura completa, né? O tráfego é uma parte só de um quebra-cabeça gigante para ter um resultado. Então você tem que saber analisar o que tangibiliza o tráfego pago. E aí você, com o tempo, logicamente, vai sabendo, vai melhorando esse tratamento com o cliente, vai aprendendo novas skills, como eu falei anteriormente. Você aprendendo tráfego, você vai ver que você precisa de outras coisas também. Fazer um dashboard de acompanhamento, um relatório, saber fazer uma boa reunião, por exemplo, de apresentação de resultado, apresentação de dados. Então isso são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Porém, já comece com isso na cabeça. Já comece que você tem que fazer esse tratamento diferenciado, que isso que vai te dar um bom resultado. Tanto na questão do recebimento daquele cliente específico. Então, por exemplo, citei ali meu primeiro cliente. Eu tô com ele há anos e é o que mais me paga hoje. Mas por quê? Porque eu sempre fiz um bom acompanhamento. Eu sempre fiz boas reuniões, a gente sempre foi tentando buscar novos resultados, eu sempre estive presente ali no negócio com eles, mostrando o resultado, mostrando o trabalho, e aí, logicamente, com o tempo a gente foi subindo esse contrato porque eles confiavam em mim. E também tem o ponto da recomendação, né? Muitas empresas começam a recomendar o seu trabalho para outras pessoas, por conta do seu tratamento, né? Ninguém vai recomendar uma pessoa que não faz um bom trabalho, ninguém vai recomendar uma pessoa que não entrega mais do que oferece, entende? Isso é o que você tem que fazer, você tem que entrar na área sabendo que você vai ter que entregar aí um over delivery. Não é só tráfego, não é só campanha. Tem uma série de coisas que você pode agregar ali, que também não te pegam um tempo, exagerado, mas que te agregam muito valor na hora que você vai entregar os seus resultados. E para finalizar o vídeo, vai uma mensagem de apoio aí para você que está começando nessa área, que não sabe muito bem se deve ou se não deve entrar na área, se consegue ou não, né? Tem muita gente que duvida de si mesmo quando começa a entrar numa nova área, principalmente no ramo digital, né? Seja designer, editor de vídeo, gestor de tráfego, infoprodutor. Todas essas áreas do digital trazem um pouco de receio, né? Porque você vê aí no Instagram, no YouTube, pessoas faturando milhões de reais e você acha que se você não faturar milhões de reais, você está errado, né? Você não está faturando bem, você não está performando bem. Mas a verdade é que cada um tem o seu resultado, cada um tem a sua vida e o seu caminho a ser seguido. Então, só comece estudando, não desista, aprenda e depois comece aí tentando prestar um servicinho aqui, um servicinho ali, que com certeza com o tempo você vai evoluindo e vai conseguindo chegar em novos resultados.